Um dos erros mais comuns que eu vejo que as pessoas cometem nessa luta contra a luxúria, a pornografia e a masturbação, que serviu muito de ajuda pra mim também, com certeza. Aliás, serve também, né? Conforme a gente vive nesse mundo, a gente nunca tá livre das tentações. Isso tem que também ser dito. Mas é importante que a gente entenda isso como uma visão virtuosa, boa, honesta, de que Deus sempre está, às vezes, permitindo algumas coisas para o nosso bem, né? Às vezes Deus permite que algumas tentações aconteçam para que a gente recorra a Ele nos momentos de tentação e que a gente sempre se lembre e mortifique a nossa carne e também aperfeiçoe o nosso desejo dos bens celestes, né? Então, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, principalmente porque é o tema desse vídeo, é das pessoas que, por exemplo, têm problema com buscar ajuda. Hum? As pessoas, por exemplo, que não buscam ajuda. Buscar terapia realmente, de fato, vai me livrar do vício em pornografia, masturbação, da luxúria? Qual é a taxa de conversão, né? De realmente, assim, de fato, ajuda que eu poderia encontrar, né, por esse meio? Olha, eu sou uma pessoa talvez suspeita para falar, como eu já falei para vocês, eu sou um psicoterapeuta, eu trabalho com esse tema. Eu tenho pacientes que realmente, de fato, buscam a minha ajuda por esse tema. E, né, é algo que, sem sombra de dúvidas, é necessário, tá? Conforme eu já falei nos vídeos anteriores, a pornografia é uma espécie de ideologia, tá? E você pode até parar com o hábito de enxergar, de ver, de se masturbar, você pode parar com todos esses atos, mas uma coisa muito importante continua aí dentro. E isso, só parar não vale. Uma coisa muito importante, por exemplo, são os conceitos que ficam presos na sua cabeça. E você vai precisar do quê? De psicorreeducação. Você vai precisar de alguém que fale pra você, olhe, cara, esse vício causou esse tipo de coisa dentro da sua mente. Isso daí fez você pensar que o ser humano é algo que na verdade ele não é. O ser humano ele serve pra algo que na verdade ele não foi feito pra isso. Então tem bastante, existem variados conceitos dentro da tua cabeça que estão totalmente entorpecidos e que precisam da tua ajuda, né? Para você o quê? Mudá-los. Só que aí que começa a parada. E aqui que é engraçado, porque Joseph Pieper vai falar ainda no Virtudes Fundamentais, o livro que eu tava. Eu não sei se eu vou dar continuidade para as virtudes teologais, mas na virtude da esperança que ele fala, né? Ele vai falar o seguinte: existe a pessoa presunçosa e existe a pessoa desesperada. E é engraçado porque nesse problema, por exemplo, da luxúria, é, o que acontece primeiro é o seguinte: o demônio primeiro nos tenta com o fato de que Deus é muito misericordioso e que a gente pode pecar e depois ele vai ganhar o perdão dele. E depois que a gente recai, o que acontece? Você entra numa espiral de desespero, de que nunca mais vai conseguir sair disso e que, cara, você é isso daqui e não tem mais jeito. Quantos pacientes, né, chegaram no meu consultório falando, cara, eu não tenho mais jeito. Cara, eu tô muito desesperado. Porque eu, sei lá, cheguei a ver isso, cheguei a ver aquilo, sei lá, fiz várias vezes no dia. Ou tem um desespero por causa do medo do inferno, ou de nunca conseguir largar isso na vida da pessoa. E assim, é um desespero muito bom. Um desespero muito válido, aliás. O temor, né? A contrição, a atrição, na verdade, né? A atrição do inferno, cara, é perfeito. É um dos métodos para saber se você tá pronto para ir para uma confissão, por exemplo, né? Deixa eu ligar aqui de novo a lanterna. Mas uma coisa muito importante, tá? E que você não pode deixar de esquecer é justamente isso. Você tem que buscar, tá? Ajuda. E aí que vem o ponto principal daquilo que eu gostaria de falar para vocês. Porque se a gente está falando de um vício que causa tamanho desespero, que também pode causar tamanha presunção, a gente tem que lembrar os dois fatos. Primeiro, vamos começar com a presunção. A presunção do problema da pornografia já tem, sobre certo aspecto, primeiro já logo no primeiro filho da luxúria, que a gente falou, que aquece as mentes. Então você já não conhece nem os seus próprios limites. Você acha que é capaz de sair desse problema sozinho, quando na verdade você não é. E é engraçado porque uma das primeiras virtudes que a gente perde pecando, claro, com certeza, né? O estado de graça e tudo mais, mas você fica desumilde, cara. Você realmente, de fato, não é humilde. Quem é humilde não peca, né, pô? E, cara, essa questão de humildade é muito importante.
Porque você tá tão presunçoso de que vai poder sair sozinho e fica se repetindo, e aí recai de novo, e aí vai e volta, e vai e volta. E cara, quando você vê, você é uma pessoa totalmente soberba. E Deus fala que Deus deixa as pessoas soberbas sobre a sua própria. Vairando sobre a sua própria sorte, pô. Deus não mexe com os soberbos. Ele deixa os soberbos caírem até o fundo do poço pra ver se, cara, eles conseguem falar: Deus, me tira daqui. Eu admito, né? O que que é, por exemplo, a soberba? A soberba é um pecado contra Deus. Soberba é você falar pra Deus: Deus, eu enxerguei toda a natureza humana e eu agora gostaria de te falar, eu admito, eu não tenho nada, 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 nada que eu não possa fazer sozinho. Eu posso fazer tudo sozinho. O ser humano soberbo, ele é incapaz de admitir que existe uma inferioridade natural do próprio ser humano em contraste com Deus. O humilde não. O humilde ele sabe. Ele olha para Deus e fala: Deus, eu preciso da tua ajuda. Nesse vale de lágrimas aqui, eu não vou conseguir sair desse problema sozinho. Então, assim, na virtude da esperança, a gente tem o desesperado e o presunçoso. É engraçado ver como isso também acontece no vício da pornografia. Por isso que eu sempre falo, cara, busquem terapia. Vocês não conseguem sair sozinhos. Isso é a principal forma para Deus falar, você precisa de ajuda. E quando eu falo ajuda, primeiro, antes de tudo, e aqui pode parecer estranho, eu tô falando o quê? Busca ajuda para Deus, cara. Primeiro, antes de tudo. Peça ajuda para Deus. Se ajoelhe, faça um ato de fé, de misericórdia, de contrição. Fala, Deus, eu vou fazer um jejum. Durante uma semana eu não vou fazer minha janta, vou fazer um café da manhã, o almoço, beleza, mas eu não vou jantar. Depois das 5 da tarde eu não janto, não como mais nada, só amanhã. Fala, ó Deus, te ofereço isso aqui. É uma coisa muito ínfima perante a tua morte na cruz, mas é o que eu tenho pra te oferecer. Cara, tá aí um baita ato de humildade. Aquilo ali é o que vai te sanar da pornografia? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não conheço Deus. Gostaria de conhecer talvez, mas aí quando eu conhecesse eu vou estar morto, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que seja isso. Pode ser que isso daí aconteça um milagre e Deus possa te salvar. Mas, via de regra, as coisas são o seguinte: Deus ajuda quem quer ser ajudado. E quem quer ser ajudado, tá? Ganha ajuda de Deus. Só que é o seguinte: Deus também tá te olhando, pô. Deus tá sempre de olho em você. Ele tá de olho quando você faz coisa boa e quando você peca. Então, quando você faz uma coisa boa, você fala, eu quero ajuda, ele tá te ajudando. Só que ele também quer o quê? Ele quer obras, cara. Ele quer que você faça valer a pena a sua ajuda. Você quer me ajuda? Beleza. Mostra que você é capaz. E aí ele vai lá. Ele te ajuda com uma força de vontade aqui, uma força de vontade acolá. Mas aí você não procura ajuda. E aí Deus fala, cara, você quer tanto mesmo essa virtude da castidade? Você quer tanto se livrar desse pecado? Por que você não pede ajuda? Porque tanto custa o que tanto vale, né? É, tanto custa o que tanto vale. Mas então por que você não pede ajuda? Ah, porque não, porque aí você pega lá e bota algum motivo avarento, tipo, ah, eu tô com medo de não faltar no final do mês. Cara, no final das contas, você tá sendo meio avarento. Primeiro porque você não tá confiante em Deus, em segundo porque Deus tá te fazendo sobrar no fim do mês pra você pedir ajuda. Talvez seja esse o caso, talvez não, talvez sim. Talvez eu esteja falando uma balela absurda aqui. Mas consegue compreender como é que eu tô chegando nesse raciocínio? Pois é. E aí que tá o problema, né? Algumas pessoas às vezes ficam um tempão sem e acham que não precisa de ajuda. E aí, cara, é justamente isso. É justamente isso que acontece. O demônio às vezes finge castidade em pessoas que estão há muito tempo sem ver essas coisas e sem pensar nesse problema, justamente para confiarem somente em si mesmos. E aí, achando que não precisam mais de Deus para resolver os problemas de castidade, o demônio vem lá e tenta de novo. E aí recai. Né? São João Clímaco ainda fala, aqui eu estou lendo a citação, Escado para o Paraíso. O demônio às vezes finge castidade em nosso corpo, deixando-nos tentar-nos durante algum tempo, né? Ou seja, ele nos livra de certas tentações, né? A fim de que, com essa falsa confiança que a gente cria de que, opa, esse problema já não é mais um problema na minha vida, a gente se expõe a alguns perigos que a gente pode perecer. E aqui está a necessidade de fazer terapia, para entender, cara, essas aqui são as ocasiões de queda. Nunca mexa com elas. Nem brincando. Você não brinca na frente dessas coisas. Nem brinque. Fortaleça a sua vontade.
né? E aí existe o quê? A terapia, cara. A terapia serve pra isso, tá? A terapia serve justamente pra isso, pra te ajudar, né? E as pessoas, infelizmente, elas não conseguem perceber essas coisas. Elas estão sempre buscando alguma espécie de mentira, alguma. Estão buscando alguma desculpa, cara. Essa é a palavra. Então, assim, pô, mas você é terapeuta, né? Você é psicoterapeuta, cara. É óbvio que você vai querer vender o teu peixe. Olha, cara, é verdade, você pode ter razão, tá? Mas eu ficaria imensamente feliz se vocês parassem de confiar em si mesmos. Parem de confiar em si mesmo, né? Sei lá, cara, vai pra uma missa, né? Vai pra missa, cara, confessa. Quanto tempo que você não confessa? Vai pra uma missa. Se ajoelha na frente de Deus, faz atos de humildade, faz a oração de São Felipe de Neri. Senhor, não tira a tua mão sobre Felipe, aí você coloca o seu nome, porque senão Felipe vai te trair. Faça um ato de humildade, né? Se livre dos momentos de queda, dos momentos que são propícios para você cair. Eu não sei. Pois é, faça terapia, cara. Você vai precisar de ajuda. Tudo ao teu redor, faça um exame de consciência. Tudo ao teu redor fala para o quê? Cara, eu preciso de ajuda. Só que você virou tão soberbo, cara. Tão soberbo que você não consegue ajuda. E Deus tá só te esperando isso. Deus, ele tá com toda a mão dele pronta para te dar graça, cara. Mas você só precisa dar um empurrãozinho e falar: Eu admito, Deus. Eu não sou capaz. Eu preciso da tua ajuda. Vou fazer terapia também. E vou buscar rezar mais. E vamos lá. E aí Deus fala: opa, legal. Ele finalmente admitiu que ele precisa de ajuda. Agora sim eu posso limpar esse soberbo e vamos caminhar pro caminho bom, né? E São João Clímaco ainda fala, cara, as pessoas que pensam muito no problema, né, enchem o coração de, 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 de imagens torpes ou pensamentos ruins, né? Alguma hora, o que acontece? Esses pensamentos tendem a sair, porque o coração fica cheio, né? Alguma hora, todas essas fantasias, todas essas imagens, elas precisam sair de alguma maneira. Então você primeiro precisa se sanar interiormente para se sanar exteriormente. É o que eu digo nos primeiros vídeos desse canal. A pessoa temperante, ela se mostra aqui, ó, por exemplo, na expressão dela, né? Então quer dizer que eu sou temperante? Não, pelo contrário, né? Mas a gente consegue observar uma pessoa, né, por meio do semblante dela. Hum? Então a gente consegue te ajudar melhor se você primeiro, antes de tudo, procura ajuda. E antes de tudo, procura ajuda de Deus, cara. Que é isso, a verdadeira cura vem de Deus. O terapeuta então não ajuda pra nada, porque se a verdadeira cura vem de Deus, ela vem de Deus, né? Aí volto a falar. Talvez Deus tá te pedindo o seguinte, cara, o que você precisa é trabalhar. O que você precisa é buscar ajuda de algum profissional bom, né? Às vezes Deus tá te falando isso, cara, você tá procurando ajuda de um profissional bom. Você tá perdendo um pouquinho no bolso, né? Você tá deixando a avareza um pouco de lado ali, você tá combatendo a sua avareza justamente para sanar esse vício. Que legal. Eu vou despejar a graça aqui. Talvez seja isso, talvez não, talvez sim. Eu não sou nenhum teólogo. Eu posso imaginar as coisas desse jeito. Então assim, procurem ajuda. Pornografia e masturbação, vocês vão precisar de ajuda. Vocês não saem sozinhos desse problema. Procurem ajuda, tá?